Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Como diariamente a gente faz aqui no Notícias Agrícolas, a gente quer saber do mercado do boi, um mercado que já vem firme já há alguns dias e em São Paulo a gente já tem negócios consolidados aí no patamar dos R$ 250 por arroba. O que esperar desse mercado? Para onde o mercado pode ir? Quem que vai ditar esse movimento de alta daqui para frente? Nosso convidado hoje é o Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, está aqui com a gente já. Fernando, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar a entender pelo preço, né? A gente chegou aí num nível histórico, digamos assim, recorde aí para arroba de R$ 250, e o mercado continua firme nesses níveis, Fernando? Boa tarde a todos. Sim, o mercado é muito firme nesse momento, a gente vê um ambiente de oferta bastante restrita, exportações em nível espetacular nesse ano de 2020. Como a gente sabe, a China tem comprado muita proteína animal brasileira, principalmente carne bovina, então os números são impressionantes nesse ano de 2020 e tende a continuar assim no restante do ano. Então o mercado tem uma solidez muito grande nesse momento e há espaço para novos reajustes ainda no mercado do boi gordo. E você estava me contando que, além da China, outros mercados que estavam meio que travados aí por causa da pandemia, tendem a voltar a comprar do Brasil. Sim, exatamente. A gente pode citar União Europeia, Oriente Médio, até mesmo no caso da carne de frango, o Japão, que foram países que acabaram reduzindo o seu volume de compras, muito em função dessa paralisação da pandemia. A gente precisa lembrar que a China foi aquele país que saiu primeiro da pandemia, ela começou seu processo de retomada antes. Quando estava todo mundo em isolamento social, no segundo trimestre, a China já estava num processo de retomada muito forte, e foi aí que ela acelerou seu ritmo de compras. E a gente vem vendo isso no segundo semestre, um ritmo cada vez mais forte. Mês a mês ela vem comprando mais proteína do Brasil, mais carne bovina, e isso tem sido um diferencial impressionante para o mercado brasileiro. É sem dúvida o grande diferencial do setor carnes nesse ano de 2020. Agora, a China continua comprando no mesmo ritmo? Pode ser mais agressiva até? Qual que é a expectativa de vocês aí nas safras? Olha, como a peste suína africana ainda está presente no mercado, ela gerou uma lacuna de oferta muito grande dentro do mercado chinês, a tendência é que a China siga comprando muita carne no restante do ano de 2020. Já tem algumas notícias de recomposição do plantel do rebanho de suínos, etc. Mas tem que lembrar que o ciclo da suinocultura é relativamente longo, então não é da noite para o dia que isso vai se reverter em produção de carne. Nesse caso, a China vai seguir atuante no mercado e possivelmente também no ano de 2021 vai se manter comprando muito forte carnes no mercado mundial. Lógico, não é só carne do Brasil que a China compra, ela compra muita coisa da União Europeia em carne suína, dos Estados Unidos também, muita carne bovina da Argentina, então é um movimento geral de compras. Quem tem carne para oferecer tem colhido bons resultados nas negociações com a China. Austrália, enfim, Irlanda, vários países conseguem se beneficiar dessa situação. No ano passado, a gente viu o pico das compras chinesas acontecerem justamente no último trimestre, mais especificamente ali entre outubro e novembro. A gente pode ver isso se repetir esse ano, ou a demanda chinesa já está tão forte que não dá nem para prever crescimento mais, Fernando? Olha, é possível que esse movimento se intensifique da mesma maneira que a gente viu no ano passado, mas é sempre bom a gente pontuar que esses preços, que esse movimento da carne bovina, principalmente acima de 100 mil toneladas mês, já é um saldo muito positivo para o mercado brasileiro. Para a carne suína, por exemplo, a gente tem uma limitação que são o número de frigoríficos habilitados. Para o Brasil conseguir exportar mais carne suína, haveria necessidade de novas habilitações para conseguir números ainda mais efetivos. Não dá para reclamar, os números são muito bons da carne suína também em 2020, mas para expandir ainda mais haveria essa necessidade de novas habilitações. Para a carne bovina, mantendo esse potencial de 130, 120 mil toneladas mês, também já mantém o mercado numa posição muito confortável para manter esse ritmo de alta de preços até o final do ano. Muito bem. Bom, e daí tem a expectativa, como você já bem colocou, de União Europeia, Oriente Médio, enfim, incrementando as compras. A gente definitivamente muda a nossa relação aí de venda, de exportação e consumo interno, aquela relação que era na casa de 20-80, isso já mudou? Já dá para bater o martelo em cima disso, Fernando?
Olha, é bem possível que a gente veja um percentual maior, entre 25% a 30%, no decorrer desse ano, até porque o real está muito desvalorizado. Então, para frigoríficos em geral, quem está fazendo exportação, o saldo é muito positivo nesse ano de 2020. A preocupação maior são com aqueles frigoríficos que não são habilitados, que ficam dependendo do mercado doméstico. Então, nesse caso, as receitas ficam um pouco mais apertadas, até porque o preço do boi gordo no mercado interno ele subiu de uma maneira geral. Então, você fazendo exportação ou não, você vai ter que pagar um boi caro. E é nisso aí que tem aquela preocupação de encolhimento da margem operacional e assim por diante. Mas isso está acontecendo na prática? Redução da margem operacional? Naqueles frigoríficos que não são habilitados à exportação, principalmente os que não fazem o mercado chinês, sim, a gente já vê esse tipo de situação no mercado. Enfim, imagine você ter que comprar o seu boi gordo a 245, 250 reais por arroba, e no final das contas você vender a sua carne ali no somatório pegando 232, 235 reais. Então você está trabalhando com uma margem mais apertada nesse ano de 2020. Mas chega a ser negativa, Fernando, as contas desses frigoríficos, principalmente de mercado interno? Aí vai de caso a caso, né? Depende da situação operacional de cada frigorífico, enfim. Então, são situações específicas de mercado, realmente. Muito bem. Agora, se a demanda externa está indo bem e tem possibilidade de incremento, o que esperar da demanda interna? Bom, a gente já tem um processo de retomada se consolidando aqui no Brasil, no pós-primeira onda de pandemia. Diversos estados já estão em um processo bem avançado de reabertura. A gente pode citar o próprio estado de São Paulo, que foi o nosso principal centro consumidor no Brasil. Então, isso é um aspecto importante. No mês de agosto, a gente viu a reabertura dos restaurantes, o que foi um impulso aos preços do corte traseiro bovino. Foi muito importante naquele movimento que os preços do traseiro estavam deprimidos até então, conseguiram uma boa reação e persistem nesse movimento de alta aí nessa primeira quinzena de setembro. É muito bom a gente destacar também que esse processo vai se consolidando. O auxílio emergencial ofereceu uma parcela de consumo importante para a população, manteve o consumo de produtos básicos. Isso também ajuda a entender todo esse descolamento dos preços de alimentos em geral, é um ponto importante. E no final das contas, para o último trimestre, com um processo de retomada mais consolidado no mercado doméstico, a tendência é que haja espaço para novos reajustes. Lógico, a economia não vai voltar nos patamares pré-pandemia, isso é muito bom a gente ressaltar. Tem muito dano que ela causou em várias indústrias, vários setores, o nível de desemprego vai ser alto, tem a redução da parcela do auxílio emergencial, que também precisa ser considerado, de 600 para 300, faz uma diferença grande no frigir dos ovos. Então, apesar desse processo de retomada, a gente vai ver uma economia ainda numa situação complicada, né, para dizer o mínimo. Muito bem. Voltando para essa questão do auxílio emergencial, como você bem relatou aí, foi fundamental, né? E principalmente a utilização desse recurso no consumo de produtos da cesta básica ou produtos Sim. básicos aí para a população. Esse auxílio emergencial pela metade, mais um preço ao consumidor muito elevado, isso pode ser um limitador para as novas altas? Que fôlego tem ainda para a gente ver novos patamares de preços aí para arroba? Muito vai depender também do resultado das exportações, né? Se as exportações continuarem avançando, continuar tendo um avanço, acaba compensando toda essa questão do mercado doméstico. Só que, lógico, o consumidor final, o consumidor médio no Brasil, ele não tem capacidade de absorver tantos reajustes em um determinado produto. Ele simplesmente vai migrar para outro produto. No caso do setor carnes, a escolha fica para a carne de frango, que é o corte mais acessível das principais proteínas. A gente também pode citar o consumo de ovo como um diferencial nesse ano de 2020, mantendo o padrão de consumo. Então, chegou num limite ali de preço, o consumidor não consegue mais, ele simplesmente vai procurar o substituto, que no caso é a carne de frango, e tanto que a gente já vê um movimento de valorização do frango e, enfim, ovo, de uma maneira bastante agressiva nesse ano de 2020. Um movimento muito bom também, e as exportações de carne de frango, elas não são tão positivas nesse ano de 2020, se a gente comparar com a carne suína ou com a carne bovina. Então, é mais uma situação de mercado doméstico que acaba
influenciando nesse comportamento dos preços da avicultura do que o resultado das exportações propriamente dito. Muito diferente do boi e do suíno, que a exportação fez toda a diferença na formação de preço. Mas essa migração para carne de frango já está acontecendo e já está tendo algum impacto também para os preços? Sim, já aconteceu e continua acontecendo. Então, esse movimento é natural. Eles acabam migrando para outros produtos e, no caso, a carne de frango virou a escolha preferida do brasileiro médio no setor carnes. Mas isso traz alguma indicação, Fernando? Por exemplo, indicação de que o consumidor está achando a carne bovina cara demais, e isso pode impor um limite para alta nos preços, pelo menos ao consumidor? É exatamente isso. Existe uma limitação na ponta final, ele não vai conseguir absorver tantos reajustes, o que é algo natural, ele simplesmente vai migrar para outros produtos, vai escolher aquilo que causa um menor impacto na renda. Então, carne de frango e ovo vão ser as escolhas número 1 da população mais pobre, isso é normal, esse movimento já era esperado, dada toda a situação econômica que a gente vê nesse ano de 2020, então esse movimento é natural e já está dentro do esperado pelo setor. Então, vai continuar Mas, com esse movimento. mas se não se conseguir passar esse repasse para o consumidor, tem gordura para se queimar ao longo da cadeia produtiva para que a arroba seja melhor remunerada? Aí é que está. O grande diferencial são as exportações, é o que acaba fazendo essa diferença no final das contas. Ou seja, a gente vê, inclusive, dentro de São Paulo mesmo, o boi que atende os requisitos para exportação para a China, ele é negociado num patamar diferente, ele é quase R$ 5 mais caro do que o animal que é comercializado para o mercado doméstico. Então, isso acaba fazendo a diferença. A China, em média, tem o preço da carne bovina no seu mercado doméstico de $18 por quilo. Aqui no Brasil, o nosso corte traseiro, que é o mais caro, está R$17,50. Ou seja, se você comparar esses $18 com R$17,50 de reais, a diferença é muito grande. Então, para o exportador, ele tem espaço para pagar mais justamente pelo crescimento das receitas de exportação. Então, essa é a grande diferença para o setor carnes. A exportação, então, acaba alavancando ou remunerando o frigorífico que pode oferecer mais pela arroba e, por isso, teoricamente, a arroba teria espaço para continuar subindo. Exatamente isso. É esse o movimento que a gente tem visto em todo o ano de 2020. Se fosse depender exclusivamente do mercado doméstico, os preços do boi gordo não estariam nesse patamar, nem perto disso. Então, como eu falei ali no começo da entrevista, a exportação é o grande diferencial para o setor carnes em 2020. Não tenha dúvida em relação a isso. É isso que impulsiona os nossos preços e tem feito toda a diferença na formação de receitas e assim por diante em todo o mercado. Só para confirmar, essa comparação que você fez do preço, é $18 e R$17,50, é isso? Exatamente. Então, é uma diferença absurda, né? Preço não Muito dá nem bem. para... Daí tem outra engrenagem aí que a gente precisa analisar. Demanda está forte. A perspectiva é de que ela continue. Se não pela demanda interna, que deve, no mínimo, se manter, enfim, em função das condições da economia que você bem pontuou aí, puxada também pela demanda externa. Mas e a oferta, Fernando? O que esperar da oferta? Bom, a gente vê nesse ano de 2020 a queda dos abates, a gente vê um nível mais baixo de oferta, e isso também oferece essa sustentação aos preços. A gente não vê um crescimento grande dessa oferta nesse ano de 2020. A gente precisa pontuar também que a gente está num período em que há uma maior dependência da oferta de animais confinados. E como a gente viu uma seca prolongada no Centro-Oeste que persiste, a gente não vai ver boi de pasto tão cedo no mercado. Então, provavelmente só no primeiro trimestre de 2021 vai ter essa oferta de animais de pasto. Com isso, um ambiente de oferta vai seguir restrito, também oferecendo sustentação aos preços no mercado doméstico. Você lembrou bem essa questão da seca prolongada, né? Em algumas regiões a gente está aí com um tempo muito grande sem chuva, enfim, as condições de pasto estão longe das ideais e para restabelecer essa pastagem tem ainda um período depois que as chuvas vierem, né? Com certeza, demora um pouquinho, vai levar um prazo alongado,
por isso já trabalhando com a projeção de não ter uma oferta de boi de pasto para o último trimestre do ano. Então, esse período aí que deve coincidir com a maior demanda do ano, vai ter uma oferta enxuta. Então, isso já aumenta essa perspectiva do movimento de alta na pecuária de corte. Então, E a isso oferta de já ajuda nesse confinamento, entendimento. ela não substitui esse animal de pasto, de alguma forma? Olha, ela contribui para isso, mas não consegue suprir de maneira plena, né? Precisaria aumentar muito essa oferta de confinados para atender toda a demanda de animais de pasto, propriamente dito. E esse alto e baixo aí dos preços, em alguns momentos inviabilizando a entrada de confinamento, pode ter reflexo lá na frente, né? A gente precisa pontuar também que os custos de confinamento esse ano foram muito altos. O gado de reposição está em preços recordes, custo de nutrição animal também é muito alto, e isso aumenta essa necessidade de repasse ao preço de venda. Então, isso é o terceiro elemento que ajuda nesse entendimento dos preços. Lógico, o peso maior recai sobre a exportação, sem dúvida alguma, né? A China, em 2020, comprou 150% a mais de carne bovina do Brasil. Em maio, por exemplo, comprou todo o volume de importação da China, 50% foi de carne bovina brasileira. Então, é uma relação de codependência, vamos dizer assim. Muito bem. Ou seja, um cenário ainda muito favorável para novas altas aí para arroba. Vamos ver como é que isso vai refletir lá na ponta final. E como você bem lembrou, se não tem a carne bovina pelo alto custo, acaba procurando novas proteínas. Isso também vai elevando, de alguma forma, também o preço de proteínas alternativas, né, Fernando? A gente tem, de uma maneira geral, então, um novo patamar de preços para as carnes, para as proteínas animais, de uma Sim. forma geral, né? Todo o setor carnes já se depara com preços recordes. O preço do frango vivo, por exemplo, já pegou R$ 4 por quilo no interior de São Paulo. Preços da suinocultura também estão em patamar bastante acentuado. Então, todo o setor carnes já está desfrutando desse movimento de alta, dessa inflação, vamos dizer assim, e já está em patamar recorde de preços em toda a cadeia. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho a dinâmica do mercado. E volte sempre, viu, Fernando? É sempre bom te ouvir. Eu que agradeço, Alexander. Boa tarde, até mais. Boa tarde para você e até a próxima.